Há 16 anos eu trabalho projetando estruturas de concreto armado e protendido, fazendo centenas de prédios, e no vídeo de hoje eu quero te mostrar o processo que eu refinei do que é que tem que ir numa prancha de um projeto protendido. Eu vou te mostrar um projeto real que eu fiz em Brasília, projeto em laje lisa protendida, cabos concentrados, cabos distribuídos, para você entender do começo ao fim os principais cuidados, os principais itens que precisam constar na tua prancha. Eu ainda vou te mostrar o meu detalhe de montagem que a gente desenvolveu nesse processo de proteção. Então fica aqui comigo até o final para ter acesso a todas essas informações. Bom, para começar eu tô te mostrando essa prancha de um projetinho que a gente fez lá em Brasília. Você tá vendo que às vezes ela fica meio engarrafada. Aqui no pavimento você tá vendo os cabos na horizontal, tá vendo vista, tá vendo detalhe de montagem, de fretagem, detalhe das placas e algumas notas. Nós vamos ver cada item desse, os principais dele, item a item, para eu te explicar a razão dele estar na prancha e por que ele está lá daquela forma que está. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter cuidado na sua prancha aqui, ó, é que você vai ter cabos concentrados numa direção, cabos distribuídos na outra direção. Então, o que é horizontal e o que é vertical precisa estar separado. Você tá vendo aqui os cabos na vertical e você tá vendo que a estrutura fica muito poluída. Imagina agora tu também colocar nessa mesma prancha os cabos que estão na horizontal. Não dá, né, gente? Então, regra número 1 do projeto de proteção: sempre separar em desenhos o que é proteção vertical do que é proteção horizontal. Bom, primeiro ponto importante que precisa constar no seu projeto de cabos aqui, no seu projeto de proteção, é um detalhe das ancoragens ativas e passivas dos cabos. Enzo, por que você faz esse detalhe e qual é a finalidade dele? Primeiro ponto importante, você precisa entender que pela nossa norma 6118, eu não posso ter um feixe de cabos com mais de 4 cordoalhas, tá? A nossa norma se chama feixe, a junção de cabos. Então eu posso ter uma cordoalha solitária, eu posso ter um feixe com 2 cordoalhas, um feixe com 3 cordoalhas e um feixe com 4 cordoalhas, não mais do que isso. É importante ter esse detalhe porque, gente, se nós formos olhar aqui a representação do cabo dentro da prancha, você vai ver, por exemplo, ó, que o cabo 3C9 ele é colocado como se ele fosse um cabo só, mas na verdade ele é um feixe de 3 cordoalhas. Então quem está montando, na hora que está lá na montagem, vai ter um ponto que essas 3 cordoalhas vai ter que, digamos assim, trifurcar. Então você vai representar o cabo central e tem que dar a distância, você tem que fazer a continha de que realmente tem que caber os 3 cabos aqui e tem que fornecer para o montador essa distância mínima. Essa distância mínima vai ser fornecida exatamente lá no nosso detalhe de ancoragem ativa e passiva, o detalhe genérico aqui que a gente coloca. Então você tá vendo, ó, que eu dou sempre 7 centímetros entre eixos de cabos. O cara que tá montando tá vendo também que a 50 centímetros de distância da ancoragem ele já vai com o cabo ali fazendo a inclinação correta na horizontal, e a 70 centímetros ele vai deixar o cabo partindo da sua inclinação. Isso aqui é muito bom para eu não ter que ficar detalhando essas variações aqui na minha prancha principal. Imagina só se cada cabinho desse eu tivesse que fazer o desenho desses desvios. A prancha novamente ficaria muito poluída. Outro ponto importantíssimo que precisa estar na sua prancha, já que a gente está falando de montagem, são todas as posições com as suas respectivas ordenadas e abscissas de cada cabo. Você tá vendo aqui, ó, que existem cotas do cabo na horizontal, que eu vou colocar aqui de azul, né, 53.7, depois 160, outros cabos aqui de baixo, ó, com 64.8, ou seja, isso aqui são as distâncias do ponto na horizontal. E as distâncias das elevações estão representadas aqui, ó, 10.1, 10.3, 10.6. Não há um padrão único sobre como a gente deve cotar cabos de proteção. Eu, Enson Portela, gosto de dividir o vão em 10 partes e a cada 1/10 desse vão eu coloco lá uma cota. Tem gente que só coloca cota nos pontos de inflexão, tem gente que coloca cotas a cada 1 metro. Não existe um consenso sobre isso. O grande ponto importante aqui é que você tem que dar possibilidade para o seu montador. Então, ó, sempre comece com os 5 centímetros, que é a marcação da ancoragem ativa ou passiva.
A partir dessa marcação da ancoragem, você coloca lá as suas distâncias de cotas. Por que que eu sempre gosto de dividir por 10? Via de regra, os vãos da construção civil vão ali até 8, 9, 10 metros no máximo. Então, no máximo, eu vou ter uma cota a cada 1 metro. E, sabidamente, 1 metro de cabo não cria uma barriguinha naquele intervalo a ponto de necessitar de eu colocar outra cota ali. Eu coloco a cada 1/10 também porque eu vou dar para o meu montador a ideia da cota fixa. Então ele sabe que a cada 53,7 ele tem uma cota. Ele não tem que ficar medindo unidades diferentes. Mas de novo, isso aqui é só o meu jeito de fazer. Há 16 anos que eu faço isso. Se você, inclusive, quiser aprender um pouco mais detalhadamente de cabo, a gente ensina lá na formação que tem o link aqui abaixo. É uma boa forma de fazer, dá super certo. Eu só não recomendo você colocar suas cotas somente nos pontos de inflexão, né? Nos pontos de máximo, mínimo e inflexão. Eu acho isso muito pouco. Prefiro colocar mais cotas, inclusive para aquelas cotas ali intermediárias, o montador conseguir verificar que o cabo realmente está na posição certa. Aí o óbvio, né? Você tem que colocar a quantidade de cabos em cada cabinho desse, ó. Então eu tenho 3 C6 aqui, eu tenho 4 C7, 3 C9. Cada cordoalha tem que estar lá com as suas quantidades. Lembrando que essa quantidade com esse nomezinho é importante porque o cabo C7, ele é um cabo com um tamanho específico. Se um outro cabo tiver um outro tamanho específico, você vai chamar ele de outra coisa, né? Por exemplo, o C9 também tem um tamanho específico dele. E por sua vez, o C6 também. Enson, por que isso é importante? Porque na hora que ele estiver lá executando a proteção dessa prancha, ele vai cortar o cabo no tamanho certinho. E essa indicação já é outro cuidado que você tem que ter, outro item que tem que constar da tua prancha, que é as tabelas. Você tá vendo aqui que essa aqui é uma tabela típica gerada, onde eu tenho o nome de cada cabo, a quantidade de cada cabo, o comprimento unitário de cada cabo, e aí eu multiplico a quantidade pelo comprimento unitário, tenho o comprimento total, os números de ancoragens ativas, passivas, aqui no caso intermediária não teve nenhuma, e aqui o alongamento final de cada cabo, que é função do tamanho unitário do cabo. Isso aqui é muito importante, a maioria dos softwares que a gente utiliza, eles vão dar essa tabelinha automaticamente desde que a sua proteção esteja bem feita, e aí não tem maiores problemas na hora de montar a tabelinha. Basta você extrair ela do software e automaticamente colocar aqui que já vai ter a unidade. Eu coloco também o resumo da proteção. Então, por exemplo, nesse pavimentos com cordoalha de 12,7 milímetros, nós tivemos um consumo total de 2.536 quilos de aço CP para proteção. Então, risca aí no seu checklist que a tabelinha de cabos contendo o cabo, o tamanho unitário dele, o tamanho total, o número de ancoragens ativas, passivas e intermediárias, os alongamentos finais e o peso total precisa constar da sua prancha. Outro detalhe genérico que eu coloco, mas aqui eu só coloco quando há camadas, né, de cabos. Muitas vezes você está pretendendo, no caso desse projeto aqui, ele tem proteção de viga de transição, então acaba que a gente tem várias camadas na viga de transição. Eu gosto de colocar um detalhe genérico como esse, mostrando que eu tenho cabos em camadas e cada coordenada lá representa um determinado valor da camada. Esse detalhe genérico, obviamente, só faz sentido quando eu tenho um número de camadas exato. Então, por exemplo, ó, essa viga de transição, ela está protegida. Aliás, uma recomendação, né? Não faça isso que eu fiz aqui, porque é ruim. Aqui é porque realmente precisou, mas evite protender vigas de transição curta, tá? Elementos curtos, quando você protende, as perdas de proteção, principalmente por adaptação das ancoragens, ficam muito elevadas, tá? Então é uma coisa que você tem que evitar de protender elementos muito curtos, tá? Aqui, ó, eu tenho o Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5, que tem referência com aquele detalhe genérico que eu mostrei para vocês, para saber, né, que aqui há 5 camadas de cabo efetivamente. Essa outra viga protendida, a mesma coisa, ó, 5 camadas de cabos, é uma viga bem alta, né? Você está vendo que é uma viga de 1 metro de base por 1,5 m de altura, então tem aqui a vista do lado dele. Bom, aqui é um impasse, né? Enson, preciso fazer as vistas das minhas proteções? Gente, faça. Sabe por que você tem que fazer? Porque muitas vezes você calcula lá o número de cabos, muitas vezes não se atenta que tem elementos ali na fachada do cabo, na periferia do cabo, né, de onde as ancoragens estarão, que nem sempre dá para você protender. Às vezes você tem um elemento chegando num pilar que está saltando da fachada, e aí a placa fica na viga e não no pilar. Vou colocar a tela preta aqui só para a gente desenhar aqui a fachada de um prédio. Imagina que eu tenho uma fachada genéricona de um prédio aqui.
Aqui de verde eu tenho, por alguma razão, uma viga faixa ou uma zona concentrada de cabos. E bem nesse trecho eu tenho um pilar que chega assim, ó, né, no meio de, ele não cobre a viga toda, mas também não fica de fora da viga. Então eu posso ter um cabo sendo puxado aqui, né? Como é que eu vou puxar o cabo aqui se o pilar tá ali do lado? O macaco não entra, ele vai acertar o pilar. Então, na hora que eu desenho a vista, esse é o tipo de coisa que eu só pego se eu for desenhar as vistas. Então, sempre coloque sua vista lá na sua viga, onde você está desenhando seu elemento, principalmente se for viga, né? Então, vista A, e desenhe a vista A, porque isso faz sim interferências na hora que você está fazendo a sua proteção. Imagina, por exemplo, que você tem um furo aqui, né? Ou você tem uma aberturazinha em cima da tua viga de transição, bem no eixo da viga, sei lá, um ralo do vaso sanitário, e você não quer cabo lá. Se você não desenha a vista, pode crer que o teu montador vai botar cabo aqui no meio. E não é para estar cabo aqui no meio, é para estar que nem a minha vista. Você bota cabo de um lado e bota cabo do outro, que é pro buraco lá do vaso sanitário, o furo, não seccionar teus cabos. Esse tipo de ajuste fino é o que separa bons projetistas, né, experientes projetistas, do cara mediano, porque você tem que estar atento a isso. Então sempre faça o desenho das suas vistas para você dizer como é que você quer a montagem do seu cabo. Inclusive, uma coisa muito boa que você pode fazer na sua vista, da sua proteção, é indicar quem aqui é cinza, quem aqui é branco, que aqui é a indicação de primeira e segunda proteção. Se você for olhar aqui, ó, eu tô puxando 30 cabos nessa viga de transição. A primeira proteção foram 14 cabos, a segunda proteção 16 cabos. Então, com 5, 7 dias, o montador vai lá, puxa 5 cabos. Com mais de 28 dias, né, com 28 dias depois lá da concretagem, ele vai lá e puxa os outros 16 cabos. Mas quais desses 30 cabos aqui ele vai puxar primeiro? Quais desses 30 cabos aqui ele vai puxar depois, na segunda proteção? E se tiver uma terceira proteção, como é que eu vou indicar para ele? Por isso que eu estou dizendo, ó, faça a vista. Você está vendo que essa vista foi desenhada de forma tal que tanto a primeira proteção como a segunda proteção, você está vendo claramente aqui que estão simétricas, né? Então eu puxo 3 de um lado e 3 do outro na primeira ou na segunda proteção, e eu puxo 1 e 2 do lado da primeira e da segunda proteção. A vista também me possibilita me dizer para o montador quem é primeira e segunda proteção. Por quê? Porque eu vou aqui no quadro de notas e eu tenho, ó, se a plaquinha é vazia e branca, é ancoragem ativa de primeira proteção. Se a plaquinha é tracejada, ancoragem passiva. Se a plaquinha é com essa sombra, então é ancoragem ativa de segunda proteção. Isso aqui é uma legenda que eu sempre recomendo estar nos seus projetos. Porque agora, ó, ele vai lá na vista e ele tá vendo que esse cabo aqui, ó, ele é segunda proteção, segunda proteção, segunda proteção. E o simétrico dele também é segunda proteção. Já esses 3 aqui, ó, são todos primeira proteção. Mas aí eu mantenho a simetria na vertical, né? Eu tenho um eixo de simetria aqui, mas eu também tenho um eixo, claramente, de simetria na horizontal, né? E isso é muito bom para minha estrutura. Por quê? Porque eu não crio excentricidades. Lembrando que proteção é uma força ativa. Se você deixar alguma coisa ali com excentricidade, ainda que temporariamente, você está adicionando um esforço para a tua estrutura, o qual não foi pensado em um primeiro momento. Por último, aqui para a gente entender como é que é feita toda a parte de ancoragem, antes de eu te mostrar meu detalhe de montagem, tem aqui como você colocar os detalhes das ancoragens. Então, eu sempre gosto de representar esse detalhe. Lembrando que esses detalhes típicos você vai desenhar uma vez e tente sempre repetir lá, só copiar para os teus projetos, fazendo pequenos ajustes. A vista, as cotagens, os números de cabos e o quadro de cabos não são detalhes genéricos, são itens que dependem realmente do projeto que você está executando. Então isso também é um cuidado que você precisa ter. Bom, em termos de ancoragem, nós temos aqui a ancoragem em viga alta, né? Você tá vendo aqui, ó, ancoragem em viga alta, no caso da ancoragem das ativas. Então, eu indico o nicho de proteção, que é essa cápsulazinha aqui, a ancoragem, a viga protendida, a forma, os estribos, né? E toda a parte aqui da proteção, como vai ser utilizado. Aqui também as ancoragens das passivas, onde ela vai estar, a cotinha aqui, ó, mais de 5. Você tá vendo que a cotagem, né,
da ativa tem o nicho, na cotagem aqui da passiva não tem mais nicho, só tem a placa que vai ficar dentro da nossa estrutura, sendo que da face da placa para a face da forma eu vou fazer a indicação de 5 centímetros. Eu também faço a indicação de primeira e segunda camada aqui, se você quiser fazer, não é obrigatório, mas aí fica uma representação mais genérica, mais polida para o cara que vai montar. A maioria da galera que trabalha montando e executando proteção já sabe disso, mas você nunca tem certeza se o cara que está montando tua proteção é um cara maduro. Então é sempre bom deixar lá, né, que a ativa tem o nicho, na passiva não tem nicho, a placa fica dentro da forma a 5 centímetros da face do elemento estrutural. Bom, para finalizar o nosso vídeo, eu quero agora te mostrar o meu detalhe da sequência de montagem de proteção de laje lisa. Então eu coloco aqui todo o detalhe em corte, tá? Para quem não captou aí, você tá vendo aqui a linha, ó, que aqui, ó, é o pilar com o fundo da laje. Essa linha aqui de cima é o topo da laje, o pilar seguindo e segue aqui a laje. Bom, além dessa laje e o pilar, nós vamos ter aqui, ó, as armaduras de punção, tá? Então representa as armaduras de punção. Além dessas armaduras de punção, nós vamos ter a indicação dos cabos que são distribuídos, que estão entrando no plano, e nós vamos também ter a indicação aqui, ó, do cabo que chegou aqui, veio para o negativo, passa reto e volta a ser inclinado aqui. Lembrando que, além disso, eu tenho as armaduras positivas e negativas da estrutura, tá? A minha sequência de montagem, se você quiser, você pode copiar, ela é dada aqui. Primeiro, colocar a tela, né? Nesse caso aqui, uma tela Q196 da armadura positiva, que é essa tela aqui de baixo. Então, ele vai colocar primeiro a tela, depois ele vai colocar os cabos distribuídos, que são esses cabos aqui, ó, que vem por cima no negativo, né? Já que aqui eu estou representando um apoio. Depois a armadura negativa. Na sequência, coloca os cabos concentrados, que vão por cima do cabo distribuídos. Depois, cabos distribuídos que estão fora aqui do meu pilar. Coloca as armaduras positivas adicionais, se existir, obviamente. E por fim, você abraça essas armaduras com a armadura de punção. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das melhores sequências de montagem que você pode dar lá para a tua estrutura. Tira um print aí, se você quiser. Se quiser esse detalhe aqui em DWG, a gente fornece ele para todos os nossos alunos que participam aqui da nossa formação, e eu deixo logo o link aqui logo abaixo. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa aí seu like. Se ficou alguma dúvida, escreve teu comentário que a gente está acompanhando aqui para tirar tuas dúvidas. Lembrando que nós estamos com vários vídeos de proteção, de projeto, de concreto armado e protendido aqui no canal. Se não assinou o canal, assina aí também. Sua forma de contribuir é divulgar um pouco aí do nosso trabalho. E lembrando, nós temos uma formação em concreto protendido. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Se você quer conhecer um pouco mais, entender como é que protende uma estrutura, laje lisa, laje nervurada, viga alta, viga baixa, viga faixa, viga de transição, tudo isso aí eu te ensino lá na nossa formação com projetos reais. Vai lá embaixo, clica no link, conhece um pouco da nossa formação e entra para nossa comunidade. A gente se vê.